Não, alguém tem alguma pergunta para fazer? Vale, la pregunta es para Luisa. ¿Cómo las personas que participamos en actividades deportivas con jóvenes con discapacidad podemos facilitar o podemos acercarnos a socializar con estas personas y sentirnos todos incluidos? Porque a veces ciertos comportamientos también alejan a estas personas. Es como, intento no ser racista, pero hay un poco de racismo en mi comentario, no sé si me explico. ¿Cómo podemos las personas relacionarnos con las personas con discapacidad para no hacerlo forzado y que todos nos sintamos cómodos? Sobre todo en la práctica deportiva. Vale. Es una pregunta muy típica que suele pasar, porque muchas veces pensamos cómo nos comunicamos con las personas con discapacidad. La respuesta es intentando cómo nos comunicamos como con cualquier persona. A veces hay que utilizar otros medios de comunicación, como puede ser una comunicación aumentativa o alternativa, pero siempre con la mayor naturalidad posible. Es verdad que cuando no has tenido antes contacto con personas con discapacidad o no sabes cómo hacerlo, es verdad que las primeras veces pueden ser algo complicadas, aunque no queramos, porque algo que tenemos que con la sociedad que estamos hoy en día es algo que hemos vivido. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer simplemente es abrazar la diversidad en cualquier contexto y acercarte con la mayor naturalidad posible y hacer actividades en las que incluya. Siempre que sea posible, si estamos con un grupo de personas con discapacidad, pues que participen todos de la misma forma. Hacer actividades en las que nadie se sienta diferente a nadie y que nadie tenga por qué tener una adaptación. Que la actividad propia en sí mismo sea ya inclusiva para cualquier persona, independientemente de las capacidades que tenga. No sé si te respondo. Vale. ¿Há más preguntas? Maribel. Siguiendo un poco esa línea, me gustaría preguntar también que en la investigación, digamos que eran los aspectos positivos, también qué barreras se encuentran las personas con discapacidad a la hora de poder participar activamente e inclusivamente en las actividades deportivas, y también un poco los espacios físicos, si también si realmente los espacios físicos donde se hace esas actividades son accesibles, ¿no? Gracias. En estos artículos que se han incluido en la revisión no hablan tanto de las barreras, en la introducción las mencionan pero no lo hablan, pero es verdad que a la hora de practicar cualquier tipo de deporte nos encontramos con barreras físicas, como puede ser escaleras. Una persona que hubiese venido hoy en silla de ruedas quizás por aquí no hubiese podido subir, ya hubiese tenido que dar su charla en la parte de abajo, no sé si hay algún acceso por atrás, pero habría tenido que dar su charla por la parte de abajo o alguien desde aquí hubiese tenido que ir apoyándole a la hora de hacerlo. En el deporte pasa lo mismo. Además, hoy en día lo que nos pasa también es que los padres de hijos con discapacidad evitamos que los niños vayan a actividades deportivas porque preferimos que vayan a terapia, que es lo que también he comentado. Muchas veces se piensa que el ir a terapia va a hacer una mejora antes que ir a actividad física. Realmente tendríamos que tener las dos opciones. Igual que una persona puede ir a inglés y puede ir a fútbol, pues una niña con discapacidad pueda ir a terapia, pero que también tenga su momento para ir a una actividad deportiva. Tenemos también barreras a nivel sensorial o a nivel cognitivo que los profesionales de la actividad física estamos educados, siempre que nos hayamos especializado en este ámbito, tenemos que intentar evitar ese tipo de barreras, estudiarlas y adaptarlas. En el mundo de la hípica, como ha mencionado también María, pues existen rampas para que una persona que vaya en silla de ruedas pueda acceder más fácil al caballo. A la hora de entrar en un edificio, que los carteles sean de fácil lectura, que muchas veces vamos a un hospital o vamos a cualquier edificio
importante y no sabemos ni nosotros mismos cómo debemos de movernos. Pues evitar esas cositas y que los carteles sean fáciles y que sean accesibles a cualquier persona. No sé si responde a tu pregunta. Olá, a minha pergunta vai para a Patrícia. Patrícia, não acha que corremos o risco de comercializar muito, instrumentalizar muito o voluntariado? Muitas vezes é publicitado não como um fim em si mesmo, mas como um fim para conseguir qualquer coisa, para conseguir um currículo mais competitivo, para conseguir uma oportunidade de emprego. Estava a refletir-se um pouco sobre isto. Obrigada. Eu não acho que o voluntariado deva ser visto dessa forma. Ou tem a ver com os meus valores. Se nós pensarmos que as empresas podem olhar para ele dessa forma e de diminuir o número de funcionários, sim, há organizações que tentam, através dos voluntários, diminuir o número de funcionários. No entanto, esse é também o papel dos bancos locais de voluntariado e que em Portugal estão a ser legislados de há meia dúzia de anos para cá, no sentido de que quem faz voluntariado esteja sempre associado a um banco local de voluntariado para que essa situação não ocorra. O voluntariado pretende ser um ato de cidadania e não um ato comercial. Se nós formos pensar naquilo que é mais frequente de vermos como voluntariado, os bancos alimentares e tudo mais, é fácil olhar para aí para a cidadania. Mas existem tantas outras formas de voluntariado e que nós não damos valor como cidadania. Eu vou pegar aqui na Luísa, porque uma das áreas onde há mais voluntariado é na área da deficiência e no desporto adaptado. A maioria dos acompanhantes de desporto adaptado são voluntários e não têm qualquer tipo de intenção de trabalho, muito pelo contrário, muitas vezes o que eles têm são despesas. Por isso, depende sempre também do olhar de cada um de nós. As empresas, se virem os voluntários como uma mais-valia de poder chegar ao mercado e se calhar fazer um marketing social, poderão ver isto como uma mais-valia de publicidade e não como uma mais-valia de um trabalhador. E aí conseguimos quase que manipular a forma como a própria empresa vai ver o voluntariado. Não sei se respondi. Obrigada. Há mais perguntas? A minha pergunta é para a doutora Patrícia, porque já fui voluntária e agora faço parte da Frajal e neste momento estou a receber por uma associação que também tem voluntários. A minha pergunta seria, aliás, tenho duas perguntas. A primeira seria, como é que nós atraímos pessoas que queiram fazer voluntariado? Porque apesar de haver áreas, ou melhor, as mais variadas áreas dentro do voluntariado, acho que as pessoas ficam com um pouco de medo, e era aquilo que estava a dizer, é mais banco alimentar, mas existem imensas áreas nas quais podiam voluntariar-se. E a outra pergunta seria, como é que nós podíamos trabalhar melhor o banco local de voluntariado? Porque eu sei que a universidade tem voluntariado, nós na Frajal também temos a parte do voluntariado, mas como é que se calhar podíamos trabalhar essa partilha entre as várias associações? É isso, obrigada. Obrigada. Como atrair pessoas e, na prática, também como trabalhar o voluntariado. Se calhar eu vou responder às duas de uma vez só. O que eu fiz quando estive a dinamizar o Banco Local de Voluntariado, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com todas as organizações potenciais, e isto muito dirigido ao terceiro setor, e perceber quais eram as necessidades de voluntariado. Se elas pudessem escolher, o que é que elas necessitavam? E aí, depois ficámos com uma porta aberta nas instituições para colocar fosse quem fosse. A melhor forma de chegar aos voluntários é boca a boca. Como é que podemos lá chegar? As universidades, escoteiros, organizações já implementadas e que se dediquem ao voluntariado, para que depois, boca a boca,
eu levo um amigo, o outro leva outro amigo. Eu, por exemplo, fiz voluntariado, eu dou catequese, eu fiz com o meu grupo, eu levei-os a fazer voluntariado. Porque não pedir a quem tem responsabilidades na comunidade, e já está na comunidade, para poder participar? É uma forma. Não sei se... Há mais perguntas? Não. Então, eu tenho uma para a doutora Luísa e outra para a doutora Patrícia. A primeira pergunta. Eu, pessoalmente, há uns anos, quando estava noutra área de trabalho, aprendi a língua gestual portuguesa, com o objetivo de conseguir comunicar com pessoas com problemas auditivos, e também aprendi Braille para saber comunicar com pessoas com deficiência visual. Neste sentido, a minha pergunta é: de que forma é que nós conseguimos influenciar outras entidades ou outras pessoas que têm alguma importância na comunidade, que pessoas com deficiência ou incapacidade são tão importantes como as pessoas que eles já têm na equipa, e que ao influenciar a própria equipa a tentar mudar ou a tentar incluir e integrar pessoas com deficiência, tornam a sua entidade e a sua própria cidade mais inclusiva e criam uma coesão social. Não sei se percebeu a minha pergunta. Mais ou menos. Se alguien me la puede traducir. ¿De qué forma las entidades, dicas para las entidades profesionalizarem sus equipas e capacitarem suas equipas? Basicamente é isto. Vale, porque los equipos, si les vendría bien. Exacto. Sí, en los equipos, no sé si lo he mencionado anteriormente, los equipos que quieren participar en ligas nacionales o incluso internacionales actualmente necesitan tener, aparte de un equipo femenino, el equipo de primera división, y necesitan tener un equipo inclusivo. Y siempre desde la zona o desde los equipos base sí que se debería de intentar educar, como tú has dicho, en lengua de signos, aunque sea solo comunicación básica de hola, buenos días, mi nombre es, algo de comunicación básica, e incluso en braille o otros tipos de comunicación como pueden ser los pictogramas, que los niños los conozcan y sepan cómo se pueden comunicar con otros niños a través de eso, y una forma de fomentarlo y de que sea fácil y divertido para aprenderlo para niños con discapacidad y niños sin discapacidad podría ser a través del deporte, utilizarlo como medio para que eso les motive a aprenderlo y a utilizarlo en su vida diaria. No sé si he respondido. Vale, gracias. Gracias. Agora a pergunta para a doutora Patrícia. Nós sabemos que o Alentejo é uma zona que tem imensos voluntários e vive do associativismo, basicamente. E a minha pergunta é: nós cada vez vimos mais voluntários profissionais, ou seja, a profissionalização do voluntariado, mas até que forma é que nós estamos a tirar aqui as questões das boas práticas do que é o voluntariado, que é, por exemplo, eu tenho um vizinho e todas as terças-feiras o levo ao médico, por exemplo. Também estou a fazer uma prática de voluntariado, mas não é profissional, é algo que eu gosto de fazer a nível pessoal. E a minha questão é essa: de que forma é que profissionalizar demais o voluntariado pode prejudicar que os jovens queiram participar? Para mim, levar o vizinho ao médico não é voluntariado, é boa vizinhança. O voluntariado, em termos de função, pressupõe que nós estamos a trabalhar para algo e não apenas para uma pessoa. E, nesse sentido, deve ser não profissionalizado, mas institucionalizado. Mesmo porque, vamos imaginar que tem um acidente no transporte do vizinho, que não é um vizinho, mas é um cliente de uma instituição, e quem é que é a pessoa responsável, legalmente? Quem é que assume as despesas por aquilo que possa ter acontecido ali? E, nesse sentido, sim, a institucionalização é necessária para a proteção de quem faz, para a proteção de quem recebe.
Muito obrigada. Muito obrigada. Há mais respostas? Peço desculpa, mais perguntas? Não? Então, assim dou por concluída esta mesa 6 e muito obrigada aos participantes e às oradoras aqui presentes. Muito obrigada.